28ª edição do Jornal do ABC. Só hoje, mais uma vez eu vou continuar. É uma questão que eu tenho compromisso com os apicultores do país, falando algumas coisas extremamente importantes. Veja bem, o que acontece? Tem pessoas falando muita coisa, atacando as aves quando chegarem no Brasil, ou melhor, quando introduzirem na América. O objetivo não era ser polinizadores. Isso tem que ficar bem claro, que eu já falei em outros vídeos, mas era produção de cera. Na verdade, quem trouxe foram os religiosos, os padres, até onde eu sei. Inclusive, o relato primeiro a trazer para Recife, no ano de 1839, foi o padre Antônio Carneiro. Recife não, Rio de Janeiro. Mas há relato de que essas abelhas já eram criadas em Recife, bem como no Rio Grande do Sul, não sei a localidade. Nunca foram abelhas produtivas sim, mas não da maneira que se tornou depois de um trabalho realizado, que eu já falei isso em vídeo, mas pelo Walter Stephen Kerr, Dr. Kerr. Isso no ano de 1956, que ele tinha visitado a África, que era um grande estudioso, ele tinha visitado também para ver a criação das aves lá na África. Provavelmente ele fez esse trabalho lá, ficou esse tempo, junto com o Portugal Araújo, que era outro pesquisador. Trabalharam junto do ano de 1975 até 1979, lá em outras ocasiões, lá no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, no INPA, lá em Manaus. Mas sempre foi uma produção pequena, até hoje é pequena. Eu fui buscar recentemente, vendo alguns vídeos, o pessoal mandaram vídeo asiático, vídeos africanos, mas não tanto africano, que na África o primeiro a criar abelhas de maneira chamada racional, em caixas com quadro móvel, foi o Portugal Araújo. Isso ainda lá na década de 1940, foi o primeiro em todo o continente africano. Na Ásia também ainda eles fazem umas caixas muito diferentes das caixas, que a caixa padrão mais o mundo inteiro utiliza, é a Langstroth. Claro que tem outras caixas, tem uma caixa chamada inteligente, só que isso fica enviado para o apicultor, deve custar uns $3.000. O cara tira o mel diretamente, sem usar fumaça, sem nada, vai lá tirar o mel da abelha, vai lá um sistema que tira, mas realmente isso aí deve ser muito difícil, não é para qualquer um. Uma caixa lá, tem lá o pesquisador, caixa só cinematográfica, caixa de Hollywood, não é caixa para o cidadão, os mortais, né? É para as estrelas, para os astros. Mas entendendo, quando a gente fala, não sei o que, o bicho faz isso, aquilo, tudo mexeu você entrou num ambiente, se você entrar numa poça d'água que tem 1 litro d'água, meteu o teu pé, você já causa impacto ambiental. Fica atento. Agora, esse impacto pode ser maior ou menor. Então, o que tem sido falado não procede. E aqui eu tento deixar bem claro isso para vocês. É importante falar isso. Veja bem, no ano de 2006, vou pegar a matéria. Essa matéria é feita pela várias instituições, é uma pesquisa de doutorado, de pós-doutorado, na verdade, e foi feito também com fora do Brasil. Chegou-se à conclusão, no Brasil, a polinização realizada pelas apes, não, medida exata, não tem como você aferir, conferir, garantir que é 100% mais próximo. Rendia lá em 2006, $45 bilhões a produção agrícola que depende, porque são os melhores polinizadores. Aqui tem que ser bem claro o objetivo. Boa parte da nossa produção agrícola são de plantas exóticas. A soja, tá? O arroz, que é asiático, a soja também. A produção de frutos. Vamos pegar aqui o Vale do São Francisco. Nós não produzimos nada que nós temos aqui. Não, é tudo plantas asiáticas. Manga, que é a maior quantidade. Em segundo lugar, uva, também de lá. Coco, goiaba, que é do México. E um cítrico, que já tem produção de laranja, vem de lá. Essas abelhas, elas são os grandes polinizadores. Volto a repetir, eu falei no vídeo anterior. Por conta de que foi desmatado demais e a ápice tem uma dinâmica diferente, ela pode enxamear em qualquer lugar, basicamente. A gente vê em chaminés, encontra ela em placas de rodovias, como eu sei, uma em Oricuri. Encontramos entre forro e telhados, encontramos em locas nas rochas, chamada de loca, que é um nome bem popular, bem popular. Eu gosto do popular, eu não gosto de apresentar. Gente, é uma coisa que eu não gosto de ser exibido. Eu não gosto não, eu não sou, eu detesto. Mas tem gente que gosta, adora os holofotes, fica feliz da vida. Aquilo ali para eles é um êxtase.
Tá? Tem uma música do Barão Vermelho que chama Êxtase. Então, imagina, 45 bilhões de dólares foi o que rendeu o serviço de polinização das aves. Junto todas as espécies, as 300 outras espécies do Brasil, para a gente faz isso? Não, porque elas são especialistas. Isso é um processo chamado espécie específica, no qual a espécie visita as plantas específicas. Ela não vai visitar. Por uma questão de necessidade extrema, eu filmei recentemente, não tem muito tempo, a abelha manda a saia da caatinga, Melipona manda a caia, visitando o ninho indiano, uma planta que não é nossa. O colega meu disse que uma criação que não é muito comum, a jandaíra visitando o juazeiro, que é nosso. Mas também a urussu, que eu chamo a rainha da terra, que é a urussu do chão, tem um monte de denominações, que é a Melipona fasciata, no ninho indiano, no município de Jardim. Então, assim, chamando a atenção de vocês, muita gente não sabia, também elas têm doença e pode trazer, quando a maneira de introduzir as abelhas aqui, de qualquer outro ser vivo, não é responsável. Toda hora eu vejo nos grupos aí, manda essa planta, manda isso. Gente, tem os fitopatógenos. No caso dos animais, tem os patógenos de animais, ou seja, aqueles causadores de doenças. Você pode traduzir, mas isso não justifica o que tem sido apelado. É pessoas que não, sinceramente, são pessoas que ficam decorando texto para ficar ali perturbando. Então a apicultura, além de render muito, ela tem um papel nesse caso, porque ela rende diretamente ao criador, o apicultor, que é a produção de mel, e o nosso mel por fatores que eu falei no vídeo ontem, que não tem utilização ainda, alguns apelando, alguns blogueiros, alguns sensacionalistas, que tem muito por aí, fique atento, olho aberto, tá? Orelha em pé, por conta de que tem muitos fazendo isso. O nosso mel não é usado parafina, que hipótese que tem usado-se fora, não pode usar na cera misturada parafina nas caixas, não é usado fármacos antibióticos, não pode ser utilizado para motor de crescimento, tem sim utilizando, não pode tratar também com fazer outro tipo de tratamento, porque o mel fica maculado, como acontece lá fora. Eu disse que a China mesmo, maior produtor de mel do mundo. Porém, a China faz tudo, porque lá é o governo totalitário. O governo totalitário, a gente sabe como é que é. É aquele que bate na imprensa. A gente sabe disso. É aquele que vai lá e agride. Você não pode questionar nada. Não é nem governo, não é nem monarquia. Diferente. Monarquia, existe países que não são monarquia, mas não são totalitários. É complicado também. Mas, entendendo. Então, a apicultura no Brasil, deixar nesse quadro bem claro para vocês, ela é extremamente importante. O animal foi introduzido, o intuito, aí ficando bem claro, como eu deixei lá, o Dr. Ken não tinha um objetivo que o bicho ficasse migratório, nem sabia. Se foi acidental, que o tratador não soube cuidar, os tratadores lá em Rio Claro, São Paulo, cuidar das caixas direito, ver as colônias, pedir por quê? E aqui tem, por que aí foi a situação, como que controlava isso? Justamente não dá para controlar a abelha nativa, não, do jeito que eles faziam. Que é telar a entrada das abelhas, só sair a operar, porque ao nascer, nas espécies de gênero Apis, a menor casta é a operária, intermediária o zangão, maior a princesa. Diferente que é o contrário nas abelhas nativas. Abelhas neotropicais são as cinferrões indígenas, esses nomes todos. Então, nas abelhas nativas, maior casta ao nascer é a operária. Intermediária é o zangão, menor a princesa. Quando a maturação ocorre no animal, nessas castas, quem é que fica menor? O zangão, que é o intermediário. Quem é o intermediário? O operário. Quem é a maior casta? É a rainha. A rainha não voa, não é porque já vi muita gente falando também besteira. Por que você falar isso? Sabe, falando, não sabe. É porque ela tem as asas ruída, não sei o que, asa comida, não sei o que, um monte de coisa. Não, ela tem asa pequena para o tamanho que era permitir o voo quando era princesa. Depois de copulada, ela não tem mais condições de voo, porque ela não consegue. O corpo fica enorme, o abdômen dilata, fica enorme, logo ela não consegue voar, diferente das aves. As aves também não eram migratórias. As raças, chamadas raça ou espécies puras, seja europeia, africana, asiática, elas não são migratórias. Elas podem voar, se deslocar, mas não tem essa característica. Essa característica aconteceu depois da hibridização de 6 subespécies.
de 6 subespécies, que botam o nome de um bicho só. Eu já questionei isso e questiono, continuarei questionando, porque o cara, vamos discutir do ponto de vista envolvendo a parte de genética, envolvendo a parte de taxonomia, os critérios, para ver porque que chama aqui Apis mellifera, porque tem um Apis mellifera na Europa. Se pode ter 2 organismos vivos diferentes, que são diferentes, tá? Mas entendendo, que fique bem claro que a apicultura não só defende, porque também tem uma criação mais praticamente, eu posso dizer que não sou um apicultor, mas defendo porque é extremamente importante, porque diretamente ao produtor. Depois, qualidade de mel, que é o mel orgânico, porque não recebe isso que eu falei, fármacos, antibióticos, não recebe parafina, não recebe, quer dizer, tem gente utilizando, não recebe promotor de crescimento, não perpassa por que é feito lá fora. Logo, esse mel é tratado como mel orgânico aqui na América, aqui no Brasil, tá? E isso é importante para, inclusive, a balança comercial, porque são exportados toneladas e toneladas anualmente, somente os Estados Unidos, que é o nosso grande comprador, grande importador do mel brasileiro, mas também para a Europa Ocidental, ainda para a Ásia, principalmente o Japão, também compra uma quantidade dos materiais que é extremamente importante, própolis, gente. Falando aqui, seu Hélio Ribeiro disse que está vendendo 1 quilo de própolis por R$600. Imagina o cara se tiver uma quantidade vamos imaginar, mensalmente, 5 quilos. Isso dá R$3.000. Claro, tem o trabalho, tem investimento, tem uma série de coisas, mas é R$3.000. Diferentemente na apicultura, dificilmente, a não ser o traficante, que aí é outra coisa. O traficante ele vai vender a abelha muito cara, vai tirar a abelha, vai sair distribuindo no Brasil afora, ele vende, pega uma colônia aqui por R$200, R$100, R$50, um tronco R$10, R$15, leva para o sudeste, sul do Brasil, até fora do Brasil, aí vende por 3, 4, 10 mil reais, aí nesse caso sim. Mas eu estou falando, isso não é o natural. Quando a gente fala no caso da apicultura, que você tem, além do serviço de polinização, o senhor disse que lá onde ele mora, na Bahia, perto de, ali mais ou menos de Barra, uma região, daquela região toda, do Alto São Francisco. O serviço de polinização, os caras pagam R$30 por colônia. A caixa lá dentro da roça é isso. Aqui é R$100, aqui no Vale do São Francisco, e no submédio. Lá também é vale, tese. Mas é Alto São Francisco. Tem outra questão. O pólen, mas está 80 kg, tudo depende. Não, um pólen de qualidade ele não é mais vendido R$80 não. O valor dele é bem mais elevado. A cera não é muito importante para o apicultor. Por quê? Porque para ele ter uns quilos de cera, vendeu a R$50, alveolada. Bruta R$30. Só que a abelha consumiu de 8 a 10 kg de mel para produzir essa quantidade de cera. Ela tem que consumir 8 a 10 vezes o que ela vai produzir de cera. É assim que funciona. Isso é a biologia, tá? Biologia do animal. Então fique bem claro, a apicultura é extremamente importante no Brasil. Agora, você não vai criar abelha como tem gente aí falando, e os pessoal, palminha para eles, criar abelha dentro da cidade, não pode. Inclusive, vamos criar abelha, isso é protocolo, tá? Você tem que deixar uma distância, pelo menos, no mínimo 300 metros, com placa avisando que você tem apis ali, tá criando abelha apis, para não ter acidente. O acidente pode acontecer. Não é um animal que é agressivo, ele é defensivo. Eu lembro do ano passado, quando aconteceu aqui, morreu um senhor junto ao cemitério municipal, porque foram mexer na abelha, estava numa catacumba, num túmulo, e aí foi responsabilidade. O tenente, comandante do corpo bombeiro, ele disse uma coisa importante: o animal não é agressivo, ele é defensivo. Enquanto ela estava lá, porque tiraram 75 kg dessa abelha, tinha 4 abelhas no local na época, e sorte que as outras abelhas não se manifestaram, porque as abelhas, quando fez aquele alvoroço, chama aquele alvoroço, elas poderiam ter mexido, as outras poderiam ter se manifestado e poderia ter causado mais mortes. Lamentavelmente teve uma morte, um acidente. Mas só lembrando, aí tem a questão do veneno. Eu conheço um senhor aqui em Petrolina, que ele tem aqui no projeto, ele tem abelha, inclusive no muro da casa dele, no quintal, numa chácara, ele tem uma apis que é para cuidar dos filhos. Ele tem uns filhos que têm doenças degenerativas, e o melhor tratamento é com o veneno da apis, a apis toxina. Eu já fiz tratamento em 2018, julho de 2018, acho que dia 4, eu separei uns alunos, machuquei, rompeu o tendões e tudo, não sinto mais nada. Eu fiquei uns 10, 15 dias dando abelha para ferroar. Passei por ressonância, passei por vários tratamentos, muitos fármacos, muita coisa, corticoide, tudo quanto é coisa, não estava melhorando quase nada. Fisioterapia, 26 sessões, e com o veneno da apis eu curei. Estou aqui curado. Claro que não dá para fazer isso uma pessoa que tem alergia a um animal. Então a apicultura, que fique bem claro, a apicultura nos trópicos, ela é extremamente importante.
muito importante. Ela tem esse papel, ela tem rendimento, isso é estudado, isso está lá envolve a balança comercial, envolve o PIB brasileiro, envolve a manutenção das famílias brasileiras, entra na vamos dizer, agricultura solidária, agricultura familiar e outros conceitos, ou seja, complementa ou até é a renda principal ou a renda total das famílias dos criadores de abelha. Então, extremamente importante, claro, tem que deixar isso para vocês. Mais uma vez aqui, digo para vocês, e o que eu peço aqui para vocês, não estou pedindo para fazer Pix, fazer transferência de dinheiro para minha conta corrente, está lá pequena, porque o professor não tem conta corrente, é apenas um enxerto, tem que ter, porque as secretárias só pagam desse jeito. Não precisa me dar uma barra de ouro, me dar diamantes, não precisa transferir um monte de ações das mais valiosas do planeta para mim, mas eu peço algumas coisas. Isso é valioso para o canal. Assinar o canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, popular joinha, também tocar o sino para receber outros conteúdos. É assim que vocês crescem o canal, ou seja, do inglês upgrade, tá? Porque está mais ou menos up down, ou seja, está meio para baixo.